Olá, pessoal! Hoje vamos abordar a importância histórica da formação de quilombos em Mato Grosso. E para início de conversa, é interessante que você tenha em mente que, assim como ocorreu em todo o Brasil, também aqui em Mato Grosso, o número de quilombos foi bastante expressivo ao longo do período de vigência da escravidão. O mais famoso de todos eles, sem dúvida alguma, foi o Quilombo do Piolho ou Quariterê, localizado às margens do rio Guaporé e instalado entre 1770 e 1771, constituindo-se como uma aldeia composta por elementos de variadas etnias. Além de negros, tínhamos também muitos índios e mestiços habitando essa comunidade quilombola. Na época em que fora destruído pelas expedições enviadas pelas autoridades da capitania de Mato Grosso, quem governava esse quilombo era Teresa de Benguela, conhecida entre os quilombolas como Rainha Teresa. Pouco tempo após a destruição desse quilombo, o capitão-general João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres ordenou a criação de uma aldeia no exato lugar onde antes existia o Quilombo do Piolho. Para isso, libertou vários casais de velhos escravos e os enviou para o local que recebeu o nome de Aldeia Carlota, em homenagem à rainha de Portugal, Dona Carlota Joaquina. Outros quilombos importantes foram instalados na região de Chapada dos Guimarães, principalmente durante a segunda metade do século XIX. Um dos mais importantes quilombos de que se teve notícia nessa região estava situado às margens do rio Manso. Foi na década de 1870 que as notícias da existência dos quilombos chapadenses foram divulgadas com grande intensidade. Isso no momento histórico em que já estavam em franco avanço as leis abolicionistas, que foram responsáveis pela abolição da escravatura. Um outro quilombo localizado nessa região, Chapada dos Guimarães, foi o quilombo do Cansanção, que chegou a causar temor à população chapadense devido aos constantes ataques promovidos pelos quilombolas às propriedades rurais dessa região. Vale lembrar também que os quilombos eram constituídos não somente de escravos africanos, mas tinham em sua população homens livres pobres, dentre os quais se incluem os soldados desertores, principalmente durante a Guerra do Paraguai. Até mesmo criminosos fugitivos da lei. Isso sem falar nos indígenas, que eram uma presença constante nos quilombos. As autoridades governamentais realizavam constantes expedições militares com o objetivo de destruir essas comunidades quilombolas, esses focos de resistência. Mas foi somente no final da década de 1870 que esses quilombos da região de Chapada foram severamente perseguidos e os quilombolas, quando aprisionados, eram inquiridos pelas autoridades. Isso com o objetivo de obter mais informações sobre esses redutos de resistência. Mesmo tendo alguns quilombos sofrido perseguições e até mesmo destruição total, sua proliferação no território mato-grossense foi uma realidade presente até a véspera da abolição, que ocorreu em 1888. Esse fenômeno social marcou indelevelmente a história de Mato Grosso e acabou assinalando a reação da camada mais pobre da sociedade, porque os quilombos, antes de se apresentarem apenas como um refúgio de negros escravos, representou também o espaço conquistado pelos excluídos, ou seja, pelos negros, pelos brancos pobres e também pelos indígenas. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Grande abraço e até a próxima.